Estudo Bíblico, Atos 18. Verso 1, Corinto. O apóstolo, deixando Atenas, partiu para Corinto, onde aguardou a chegada de Timóteo e Silas, vindos da Macedônia. Corinto era a capital da província romana da Acaia. Estava localizada sobre um istmo, dominando as rotas marítimas para o leste e oeste, como também as rotas terrestres para o norte e sul. Era um próspero centro comercial, famoso por seu caráter cosmopolita e notório por sua imoralidade. De acordo com Estrabo, o templo de Afrodite tinha 1000 religiosas prostitutas. A reputação de Corinto está exemplificada pelo fato do verbo agir como um coríntio era usado em relação à prática da fornicação, e a expressão moças de Corinto indicava prostitutas. Não causa admiração, portanto, que a igreja de Corinto fosse mais tarde abalada com problemas de imoralidade. Versos 2 e 3. Todo menino judeu aprendia um ofício e tentava ganhar a vida com ele. Paulo e Áquila haviam sido treinados para fabricar tendas, cortando e costurando os tecidos de lã de cabra usados na confecção delas. As tendas eram usadas para alojar os soldados. Sendo assim, podem ter sido vendidas para o exército romano. Como um profissional liberal, Paulo poderia ir aonde Deus o levasse, pois teria seu sustento garantido. A expressão fabricante de tendas também costumava ser utilizada para quem trabalhava com couro. Verso 2. Áquila e Priscila. Esse casal se tornaria amigo íntimo de Paulo. Eles, inclusive, arriscaram a própria vida em favor de Paulo. Romanos 16, versos 3 e 4. Priscila é frequentemente mencionada antes de seu marido. Versos 18, 19 e 26, Romanos 16, 3 e 2 Timóteo 4, 19. Ela pode ter tido superior status social ou ter sido a pessoa mais proeminente dos dois na igreja. Cláudio. Os judeus estavam sempre comprazendo-se em constantes tumultos sob a instigação de Cresto, conflitos entre judeus e cristãos. E por isso Cláudio os baniu de Roma em 49 d.C. Não está claro se Áquila e Priscila eram crentes antes de saírem de Roma, uma vez que nada se conta de Paulo lhes pregando o evangelho. Provavelmente tornaram-se cristãos em Roma. Verso 4. Sinagoga. Os sábados eram dedicados à pregação na sinagoga. Uma inscrição foi encontrada em Corinto, datada do 1º século, que dizia: Sinagoga dos Hebreus. Verso 5. Se entregou totalmente à palavra. Ao que parece, Paulo planejava retornar de Corinto à Macedônia e continuar o seu ministério em Tessalônica e Bereia depois da chegada de Silas e Timóteo. As epístolas nos contam mais sobre os movimentos desses dois do que o livro de Atos. Paulo os deixou em Bereia com instruções de se lhe juntarem em Atenas tão logo fosse possível. Capítulo 17, verso 15. Eles realmente juntaram-se a Paulo em Atenas, 1 Tessalonicenses 3:1, trazendo um recado, ao que parece, de que não era seguro retornar à Macedônia. Por causa disso, Paulo enviou Timóteo de volta a Tessalônica e Silas a uma outra cidade da Macedônia, possivelmente Filipos. Agora, Silas e Timóteo se encontraram com ele novamente em Corinto. Quando lhe disseram que não poderia mais retornar à Macedônia, devotou-se com renovado vigor à evangelização de Corinto. Verso 6. Sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Paulo responsabilizou seus oponentes por blasfemarem Cristo e rejeitarem sua mensagem. Paulo disse aos judeus que havia feito tudo o que podia por eles. Por terem rejeitado a Jesus como Messias, ele se voltaria para os gentios, que lhes eram mais receptivos. Verso 7. Tício Justo.
Ao lado da sinagoga judia estava uma casa que pertencia a um certo Tício Justo, um gentio temente a Deus, capítulo 10, verso 2, que frequentava a sinagoga. Ele abriu as portas da sua casa a Paulo para pregar o evangelho quando o apóstolo deixou a sinagoga. Verso 8. Crispo, principal da sinagoga, veja capítulo 13, verso 15. Sua conversão com sua família deve ter sido um golpe para os judeus e deu um grande ímpeto à missão de Paulo. O batismo de Crispo foi mencionado em 1 Coríntios 1,14. Versos 9 a 11. Este trecho revela os sentimentos internos e humanos do apóstolo. A oposição e o ódio a Paulo e ao Evangelho estavam aumentando, e ele começava a recear e hesitar quanto à sua permanência em Corinto. 1 Coríntios 2, verso 3. Mas Deus confirmou em sua visão. Essa é a terceira das 6 visões de Paulo, capítulo 9, versos 3 a 6, 16, versos 9 e 10, 22, versos 17 e 18, 23, verso 11 e 27, versos 23 e 24. Insistindo que não se calasse e assegurando-lhe que a sua missão seria assistida com sucesso e bênçãos divinas. Por isso, Paulo passou em Corinto mais tempo do que era seu costume, pregando a palavra de Deus por 1 ano e meio. Verso 12. Gálio era procônsul da Acaia. De julho de 51 d.C. até junho de 52 d.C., tribunal, uma grande plataforma de pedra erigida no mercado, localizado em frente da residência do procônsul, onde esse julgava casos públicos. Verso 13. Contrário à lei. Conquanto o judaísmo não fosse a religião oficial, era oficialmente tolerado no mundo romano e o cristianismo era considerado uma seita do judaísmo. Os judeus de Corinto argumentavam que o ensino de Paulo não pertencia ao judaísmo e por isso devia ser banido. Se Gálio agisse em favor dos judeus, o cristianismo poderia ser considerado ilegal em todo o império. Versos 14 a 16. Gálio se recusou a deixar-se enredar por uma circunstância que classificou como uma intriga interna no judaísmo. Na essência, realizou o que pode ser chamado de julgamento primário. Oficialmente concluiu que nenhum crime havia sido cometido, que a disputa consistia de semântica e encerrou o caso. Sóstenes, verso 17. Foi espancado numa primitiva demonstração de antipatia contra os judeus. Ele talvez seja o mesmo Sóstenes de 1 Coríntios 1, verso 1. Gálio não achou necessário interferir numa briga religiosa. Verso 18. Raspado a cabeça. Antes de partir de Corinto, fez um voto de Nazireu, Números 6, versos 1 a 21. Que era uma ação de graças ou dedicação a Deus, segundo o Velho Testamento. Durante o período do voto, o devoto deixava seu cabelo crescer e, no final do período, cortava o cabelo. É significativo observar que, enquanto Paulo firmemente se recusava a permitir que a lei fosse imposta a gentios, ele mesmo, na qualidade de judeu, continuava a praticar muito de suas exigências. Ao chegar a Cencreia, o porto oriental de Corinto, no seu caminho para a Síria e Palestina, o período do seu voto foi concluído e por isso ele raspou a cabeça. Versos 19 a 21. Áquila e Priscila. O fato de terem acompanhado Paulo significa que havia líderes suficientes em Corinto, homens como Gaio, Sóstenes, Estéfano e Crispo. Áquila e Priscila separaram-se de Paulo em Éfeso e fixaram residência ali. Aparentemente moraram em Éfeso durante vários anos. Uma igreja se reunia na casa deles, 1 Coríntios 16, 19, antes de voltarem para Roma. Paulo ocupou-se em um curto ministério na sinagoga, mas recusou-se a demorar-se mais. Regresso a Antioquia da Síria, capítulo 18, verso 22. Verso 22.
Subindo, desceu para a Antioquia. Embora Lucas não mencione detalhes, sua descrição da geografia indica que Paulo foi a Jerusalém para saudar a igreja e também para cumprir o seu voto, retornando para Antioquia. Assim terminou a segunda viagem missionária. Terceira viagem missionária de Paulo, capítulo 18, verso 23 a 21, verso 16. A caminho de Éfeso, capítulo 18, verso 23. Verso 23. Passado ali algum tempo. Presume-se que Paulo esteve em Antioquia por vários meses, mais ou menos do outono de 52 d.C. à primavera de 53 d.C., confirmando todos os discípulos. Paulo começou sua terceira viagem missionária na parte frígia da Galácia, no sul da Ásia Menor, a área mais próxima ao seu trabalho anterior. Ele partiu para visitar as igrejas fundadas na sua primeira viagem, capítulos 13 e 14, e na segunda, capítulo 16, verso 6. Paulo jamais ganhou convertidos para depois esquecê-los. Empenhava-se de igual modo no discipulado desses novos crentes, fortalecendo-os no caminho de Cristo. Parêntese. O ministério de Apolo. Capítulo 18, versos 24 a 28. Versos 24 a 28, Apolo. Foi discípulo de João Batista, verso 25. Depois de receber instrução de Áquila e Priscila, verso 26, tornou-se poderoso pregador cristão. Seu ministério influenciou profundamente os coríntios. 1 Coríntios 1, 12. Alexandria, importante cidade no Egito, localizada perto da desembocadura do Nilo. No século I, contava com grande população judaica. Assim, Apolo, embora nascido fora de Israel, foi criado num ambiente cultural judaico. Poderoso nas Escrituras. Usada somente aqui, essa frase se refere ao conhecimento que Apolo tinha das Escrituras do Antigo Testamento. Esse conhecimento, combinado com sua eloquência, deu-lhe condições de vencer o debate com os judeus oponentes, verso 28. Verso 25, Batismo de João. Apesar do seu conhecimento do Antigo Testamento, Apolo não compreendia plenamente a verdade cristã. O batismo de João devia preparar Israel para a chegada do Messias. Lucas 1, versos 16 e 17, Mateus 3, 3. Apolo aceitou essa mensagem reconhecendo que Jesus de Nazaré era o Messias de Israel. Porém, ele não havia entendido verdades cristãs básicas como a importância da morte e ressurreição de Cristo. O ministério do Espírito Santo e a Igreja como o novo povo testemunha de Deus. Ele foi um crente redimido do Antigo Testamento, verso 24. Verso 26. Com mais exatidão, o caminho do Senhor. Áquila e Priscila completaram o preparo de Apolo na verdade divina ao instruí-lo na plenitude da fé cristã. Versos 27 e 28, Acaia. Apolo planejava ir da Ásia Menor, atual Turquia, para Corinto, pelo continente grego, capítulo 19, verso 1. Os irmãos escreveram. Essas cartas ou recomendações eram comuns na igreja primitiva. Romanos 16, 12, 1 Coríntios 16, 10, 2 Coríntios 3, versos 1 e 2 e Colossenses 4, 10. Os cristãos de Éfeso escreveram para informar seus irmãos de Corinto que Apolo era então um cristão plenamente inteirado. Ele pôde então reforçar o trabalho de Paulo em Corinto, refutando os judeus e provando que Jesus era o Messias. Verso 28.